de promoção da orientação sexual e identidade de gênero, agora aparecem políticas de combate à discriminação em função da orientação sexual e identidade de gênero. Por fim, houve alteração no trecho sobre a política para as drogas. A versão anterior pregava a necessidade de olhar para experiências internacionais que colhem resultados positivos com a descriminalização e a regulação do comércio. A atual apenas cita experiências internacionais, sem usar a palavra descriminalização. O PT entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a inelegibilidade de Bolsonaro, em decorrência de um suposto esquema de divulgação de notícias contra o partido, que teria sido pago por empresários. Os advogados do PT entendem que houve abuso de poder econômico e uso indevido do WhatsApp. O partido se baseou em reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada hoje, segundo a qual empresários pagaram pelo impulsionamento em massa de mensagens contra o PT e preparam uma grande operação para a reta final do segundo turno. Por meio de Caixa 2, eles resolveram financiar uma campanha de difamação, de inverdades, a meu respeito. Mas o fato é que nós estamos diante de uma tentativa de fraude eleitoral. E eu fico perplexo de ver que o pressuposto dessa campanha foi liquidar a eleição no primeiro turno, para que as notícias de hoje não viessem à tona. À tarde, Fernando Haddad teve um encontro com organizações de defesa dos animais. Depois, o candidato do PT se reuniu com um grupo de intelectuais. Eles entregaram a Haddad uma carta pedindo que ele convide adversários do primeiro turno da eleição, comprometidos com a democracia, como Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, João Amoedo e Marina Silva, para formar uma coligação eleitoral e, em caso de vitória, um governo de coalizão. Haddad respondeu que está em contato com personalidades para ocupar cargos públicos se ganhar a eleição. E disse que está aberto à ideia de um governo de unidade nacional, comprometido com mais liberdade, democracia e justiça social. É um pacto pela governabilidade, é um pacto pela democracia, é um pacto para levar mais direitos para as pessoas e é um pacto, e esse eu faço questão de frisar, por um governo amplo. Um governo que realmente responda à nacionalidade do país, né? Isolando essas forças retrógradas que ameaçam hoje o Estado democrático de direito e o Estado social, que nós, a duríssimas penas, conseguimos concretizar de alguma maneira. O presidente do PSL, Gustavo Bebiano, declarou que a campanha de Jair Bolsonaro nunca contratou empresas para fazer qualquer tipo de impulsionamento de publicações em redes sociais. Bebiano disse que o crescimento nas redes sociais é orgânico, porque, segundo ele, Bolsonaro tem um diálogo direto e verdadeiro com a população. Bebiano disse ainda que todas as doações, tanto para a campanha quanto para o partido, foram de acordo com a legislação. O presidente do PSL classificou as declarações de Fernando Haddad como, abre aspas, um sinal claro de profundo desespero de quem vai perder a eleição, fecha aspas, e disse que Haddad certamente será processado. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, defendeu hoje a junção dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente em um só. Ele disse que é preocupado com questões ambientais e que a medida visa acabar com as disputas que, segundo ele, existem entre as duas pastas. Bolsonaro passou hoje por novos exames. Os médicos disseram que, do ponto de vista clínico, ele está liberado para os debates, mas ressaltaram que a presença do candidato depende dele em função da bolsa de colostomia. Segundo os médicos, a bolsa deixa alguns pacientes fragilizados. Bolsonaro disse que não se sente em condições físicas de participar dos debates. O candidato do PSL não saiu de casa durante a manhã. Às 9h45, os médicos do Hospital Albert Einstein de São Paulo vieram até a casa dele, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, para avaliar Jair Bolsonaro. A primeira cirurgia do candidato, depois que ele sofreu uma facada durante a campanha em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro, completou agora 42 dias. Depois, Jair Bolsonaro sofreu ainda outra intervenção. Desde que ele teve alta no hospital, no dia 29 de setembro, Jair Bolsonaro tem sido avaliado aqui na casa dele, neste condomínio do Rio. Mas hoje, os médicos saíram sem falar com a imprensa às 11h50. O Hospital Albert Einstein divulgou uma nota, dizendo que o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, foi submetido hoje à avaliação médica multiprofissional, de exames de imagem e laboratoriais, que se mostraram estáveis. Apresenta boa evolução clínica
e a avaliação nutricional evidenciou melhora da composição corpórea, mas ainda exigindo suporte nutricional e fisioterapia. Ainda permanece como fator limitante relativo à presença da colostomia. Os médicos Antônio Luiz Macedo e Leandro Echenique, ouvidos pela TV Globo, disseram em mensagens que o comparecimento a debates depende apenas dele, ou seja, do ponto de vista clínico, ele está liberado. Os médicos afirmaram que há pacientes que com colostomia ficam fragilizados e que têm pacientes que toleram bem. O médico acrescentou que, como a colostomia é recente, depende de como o candidato vai se sentir muito tempo fora do ambiente domiciliar. A colostomia é um procedimento que liga uma parte do intestino à parede do abdômen para criar um novo trajeto para fezes e gases, que ficam armazenadas numa bolsa externa. À tarde, o candidato disse que não se sente em condições físicas de ir ao debate em função da bolsa de colostomia. Eu estou me sentindo bem, temos as restrições pela gravidade exatamente da lesão. Foram aproximadamente 15 centímetros a facada, perdi 2 litros de sangue no mesmo dia, cortou vários pontos do intestino, inclusive o grosso, onde espalhou fezes por toda a região abdominal, e a restrição é a bolsa de colostomia. Então, eles até dizem, né, que eu poderia comparecer a um debate, mas teria muita chance de ter uma recaída, um problema, e ter que voltar ao hospital. Então, conversando com a minha família, em primeiro lugar, a minha saúde. Afinal de contas, não adianta ser presidente sem saúde. Jair Bolsonaro também falou sobre sua intenção de unir o Ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente e disse que isso não prejudicará a necessidade de preservação de áreas como a Amazônia. Olha, a Amazônia tem que ser preservada, ninguém discute isso aí, mas temos problema na Amazônia. As enormes reservas indígenas, que há muito tempo, a autodeterminação dos povos indígenas, ao entrar nesse caldeirão, nós podemos ter novos países dentro do Brasil. Temos que nos preocupar com isso. Na visão de Bolsonaro, a junção dos 2 ministérios não dificultará a defesa do meio ambiente, principal preocupação dos ambientalistas, mas reiterou que seu desejo é acabar com as disputas que diz haver hoje entre as duas áreas. Não dificulta, porque eu poderia botar uma pessoa do mesmo perfil ideológico na agricultura e no meio ambiente, não dificulta em nada. Agora, o que não pode continuar acontecendo? É uma briga entre ministérios. Então, um partido indica o ministro do meio ambiente, o outro partido indica lá para a agricultura, e os problemas estão aí. É a indústria da multa, é para você tirar uma licença ambiental, que, lógico, você tem que fazê-la com bastante cuidado, mas não pode levar 10 anos, ou simplesmente não se conceder uma licença ambiental. Essa forma xiita de tratarmos o meio ambiente que eu estou preocupado. Agora, sou, sim, uma pessoa interessada em preservar o meio ambiente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que a disseminação de mensagens falsas nas redes sociais não convém à democracia. Ontem, a presidente do TSE pediu serenidade às candidaturas de Jair Bolsonaro e de Fernando Haddad. A ideia de reunir os dois lados foi da própria presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Estavam presentes os ministros do Supremo e do TSE, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. A ministra pediu aos advogados das 2 candidaturas à presidência serenidade, compromisso contra a violência e contra a divulgação de mensagens sem fundamentos atacando as urnas. O advogado de Jair Bolsonaro disse que as mensagens falsas são preocupação da campanha e que o candidato quer que os casos de violência sejam apurados. Eu penso que só o fato de nós estarmos aqui dialogando já é uma vitória, sem dúvida alguma. Um dos coordenadores de campanha de Fernando Haddad disse que é importante descobrir a origem das mensagens falsas, as fake news. A disseminação de fake news dessa forma, ela deforma a democracia brasileira. Ela altera o resultado eleitoral. Os representantes dos candidatos também fizeram sugestões à ministra. Entre elas, que Rosa Weber faça um pronunciamento com uma mensagem de confiança de que as urnas são seguras. Uma das preocupações do Tribunal Superior Eleitoral é combater as contestações à votação eletrônica, muitas propagadas por meio de fake news. Hoje, os advogados das campanhas de Bolsonaro e Haddad também se reuniram com a Procuradora-Geral Eleitoral. Raquel Dodge afirmou que a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais não convém à democracia. Uma democracia não pode haver censura, mas é preciso também que não haja abuso, não haja ilícito no modo como as pessoas se expressam, no modo como elas convencem os demais vizinhos, eleitores.
a apoiar um determinado candidato e também não pode haver uma cooptação viciada da vantagem eleitoral. O ministro Edson Fachin pediu fair play para que os candidatos sigam as regras do jogo. Pratiquemos o fair play, que significa cumprir e fazer cumprir as regras do jogo. Haverá um Estado a gerir e uma sociedade a atender em todas as manhãs seguintes ao pleito eleitoral. Com segurança e transparência, a Justiça Eleitoral tem atuado e continuará atuando e, para tanto, conta sempre com a diligência constante e permanente do Ministério Público Eleitoral. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal está investigando as fake news e que espera apresentar conclusões nos próximos dias. A Associação Brasileira de Imprensa divulgou um termo de compromisso assinado pelos candidatos, no qual Jair Bolsonaro e Fernando Haddad garantem que vão respeitar a Constituição e se comprometem em assegurar os direitos à informação, liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A seguir, o Hexa do Cruzeiro na Copa do Brasil.